E aí, pessoal, mais um encerramento de mês. Vim aqui mostrar as leituras que eu fiz no mês de agosto de 2025. Pilhazinha, esse mês parece que demorou um pouco mais, então vamos lá. Comecei o mês finalizando a leitura desse livrinho que se chama Manual do Império, do Star Wars. Faz parte de um box que vem com alguns livrinhos. É um box bem legal, vem com capa dura. O papel dele é um papel desses mais estilizadozinho, e ele é muito ilustrado. Ele é um livro, como o nome sugere, de manual do Império, como se ele fosse um manual que o Luke pegou para conhecer um pouco dos documentos do Império. E aí ele é todo com essa proposta, assim, ele vai falar sobre os armamentos, sobre os veículos, sobre as armas, sobre os exércitos, marinha, enfim. Ele é realmente como se fosse simulação de um manual. E aí ele não é interessante para leitura, confesso, assim, não é interessante ler, porque é chato, assim, se fosse um manual de verdade a gente não leria com prazer, mas é interessante para a gente conhecer um pouco, porque ele dimensiona muito alguns tamanhos de nave, de população, de império, do exército, enfim. Então a gente acaba sabendo de muita coisa, em dados um pouco mais quantitativos, e dimensiona um pouco melhor o que era o Império nesse universo, né, do Star Wars. Então, bom, são 4 livros, esse é o segundo que eu leio, eu já li um sobre o Sith, e é isso. Então, vou continuar lendo, são só mais 2, em algum momento eu concluo o box. Depois eu reli um dos... Gente, assim, essa é uma das melhores releituras que eu já fiz, assim, que é o Hobbit, do Tolkien. Eu passei algum tempinho lendo, porque eu li junto com o pessoal de um grupo, a gente criou um grupo para ler os livros do Tolkien. Começamos pelo, de fato, o primeiro desse universo da Terra-média, que é o Hobbit, que conta a aventura desse serzinho que o Tolkien inventou, que são os Hobbits, que vai ajudar numa missão de resgatar um tesouro que foi roubado por um dragão, o Smaug, dos anãos. E aí as aventuras que acontecem enquanto eles estão indo lá resgatar esse tesouro. E o Tolkien vai desenhando um universo incrível, que vai anunciar algo do Senhor dos Anéis depois, né? Então esse é o primeiro livro, antes do que acontece realmente no Senhor dos Anéis, é o livro que abre o imaginário da Terra-média, né, do Tolkien. Gente, excelente, ele é um livro infantil, mas ele ganha camadas conforme a gente vai relendo e que a gente vai lendo em momentos diferentes da vida. Então, super indico, essa edição tá linda, da HarperCollins. Vem com esses mapas na frente e atrás, vem com um posterzinho, então essa edição está lindíssima. Por conta da leitura do Hobbit, eu acabei lendo o devocional O Hobbit, escrito pelo Ed Strauss. Gente, um devocional é um livro que vai trazer passagens da Bíblia e vai discutir. E aí a minha ideia lendo esse livro era porque ele traz partes do Hobbit e vai associar isso com alguma passagem da Bíblia e fazer alguma reflexão espiritual, enfim. Então o propósito dele é um propósito mais religioso, mas serviu para mim para rever os capítulos que aconteceu em Hobbit. Cada início de capítulo aqui, ou de texto aqui, é precedido por uma citação de um capítulo do Hobbit. Então, bom, a gente fica sabendo qual é o capítulo, e aí ele traz uma citação, e aí ele vai explorar o que é que dá para explorar de filosofia, de reflexão daquela passagem, articulando com questões bíblicas e religiosas cristãs, né? Então, foi legal, uma experiência legal. Não é um tipo de leitura que me interessa especificamente, mas ter feito isso com os textos do Hobbit achei pertinente, porque o Tolkien é super católico, então tem aí algumas reflexões religiosas que dá para fazer a partir dos acontecimentos do Hobbit. Então, logo depois eu li, finalmente, terminei a leitura, né, do livro Matriarca, a autobiografia da Tina Knowles, que é a mãe da Beyoncé, e a Tina aqui nesse livro conta a vida dela e se colocando nesse papel de mãe, né, assim, todos os acontecimentos da vida dela, de alguma forma ela tenta articular com o que ela vai ser como mãe, ou o que ela é como mãe, o exemplo de mãe que ela teve, o exemplo de mãe que ela quer ser, o exemplo de vó. Então ela vai construindo a narrativa para se colocar nesse lugar de mãe desde sempre, para a gente vê-la desse lugar. Mas é bem interessante, a Tina parece uma pessoa maravilhosa, e ela é de fato bem matriarcal, assim, bem ter esse senso de cuidado das filhas e de abnegação,
esse é o modelo dela de maternidade, né? Não estou dizendo que esse seja o modelo adequado, mas esse é o dela. E ela reflete bem esse modelo que nos é vendido, né? E aí aqui a gente acompanha muita coisa da vida da Beyoncé, o que é interessante, né? Assim, talvez esse seja um grande atrativo para esse livro, porque ela conta desde a infância dela. Inclusive, eu acho um dos momentos mais bonitos do livro, né? Quando ela volta no passado. Acho que a forma nostálgica como ela volta ao passado é muito bonita e boa de acompanhar. Tem algo de uma poesia, mas uma poesia simples e comovente, porque de alguma forma também nos reporta a nossa própria infância, assim, com esse certo saudosismo. Mas, bom, depois da vida adulta, Beyoncé, primeira filha, depois Solange, mas ela inclui outras crianças que ela cuidou, outras meninas, como por exemplo a própria Kelly Rowland, né, que é do Destiny's Child. Ela adota como filha, ela cria, ela, enfim, inclui na família. Então a Tina vai trazendo essas filhas para perto dela e ela vai se fortalecendo, né, enquanto mãe. Então é isso, é um livro muito bonito, tem uma discussão muito boa, especialmente na infância dela, com questões relacionadas ao racismo de forma geral, mas o racismo nos Estados Unidos especificamente, que é de onde ela é, que dá pra gente fazer bastante reflexão e discussões bastante interessantes. Então, esse é um livro para além da Beyoncé, né? Assim, claro que falta muita coisa da Beyoncé, não dá para se considerar a biografia da Beyoncé, porque a Tina só vai contar da vida da Beyoncé o que interessa enquanto da vida dela, né? Já que é uma biografia sobre ela e não sobre a Beyoncé. Depois eu li esse livro da coleção Para Ler Freud, da editora Civilização Brasileira, que se chama Histeria, o princípio de tudo, da Denise Maurano. Denise Maurano é uma escritora, uma psicanalista, que escreve sobre questões relacionadas com o feminino e com a questão da mulher. E esse livro aqui, Histeria, ela levanta questões relacionadas a isso e faz um resgate do que é histeria para o Freud. Gostei bastante, acho que esse livro consegue ser didático e ao mesmo tempo consegue ir um pouco além do básico, mas de fato ela faz esse retorno lá no passado e nos apresenta a construção da psicanálise a partir da histeria por Freud, né? Assim, de como Freud vai fundando a psicanálise em torno do que é a histeria. Depois eu li Neurose Obsessiva, da Maria Anita Carneiro Ribeiro, dessa vez a coleção Passo a Passo. Também gostei, mas esse é um pouco mais enxuto, né? Assim, ele é um livro realmente muito curto, mas atende ao que se propõe, então acho que ele é competente, embora esse aqui, por exemplo, seja um pouco mais aprofundado, né? Esse aqui, de fato, é muito introdutório e um pouco mais simples, né? Assim, ele poderia complexificar um pouco mais, mas confesso que gostei, assim, ele dá um panorama mais geralzão e fala do básico, e aí para quem está começando pode ser uma boa porta de entrada. Depois eu reli esse livro que se chama A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Gente, esse livro, terceira vez que eu leio, e a terceira vez que eu me emociono, é a terceira vez que eu digo que esse é um dos melhores livros que eu já li. E assim, não vão esperando um livro literariamente gigante, ele é lindo pela simplicidade mesmo, ele tem uma escrita extremamente poética e sensível, a forma como o texto é narrado é muito, muito saboroso, assim, você senta para ler e você lê rápido, porque além de o livro ser pequeno, a história é envolvente e a forma como ela é contada é muito cativante, então você se conecta muito fácil com esse livro. Então, assim, é um livro para você ler e reler várias vezes e se emocionar em todas elas e perceber coisas em todas elas. É aquele tipo de livro que dá vontade de marcar tudo. Então, leia o Estênio Gardel, que é esse escritor cearense, contemporâneo. Tá aqui a foto dele. E esse livro é uma lindeza, um dos meus favoritos de fato. Nos anos que eu leio ele, ele é um dos favoritos daquele ano. E foi mais uma vez. E eu já tinha lido ele recentemente, acho que eu li ele ano passado, mas ele foi escolhido como livro para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, e eu decidi reler porque eu queria, né, de fato, estar com ele muito fresco para as discussões, e valeu a pena, porque foi uma ótima releitura. E aí, essa pilha foi toda maravilhosa, né? Quando eu cheguei aqui, no livro A Neurose Obsessiva no Feminino, vocês veem que eu estou lendo aqui algumas coisas relacionadas com as questões da neurose, né? A Neurose Obsessiva no Feminino, da Elisa Alvarenga. Gente, então, esse é ao contrário do outro. Se o outro é muito simples, esse é muito complexo. E ele também é um livro curto. E ele é um livro que traz tanto autores diferentes, porque ela vai no Lacan e traz outros autores. Então é uma leitura lacaniana, bem pesada.
Então é um texto bem difícil, não é um texto fácil, que precisa que você já tenha um certo aprofundamento no conhecimento da neurose obsessiva, para que você avance até o Lacan. Então, esse aqui é bem introdutório, esse aqui é bem avançado, e esse aqui não habilita a leitura desse aqui. Então, faltou para mim alguma leitura intermediária entre esse e esse aqui. Comprei um livro sobre neurose obsessiva dessa coleção, eu não estou com ele próximo aqui para mostrar, mas ele deve aparecer nas leituras desse ano, porque eu pretendo lê-lo, né? Justamente para complementar essas leituras que eu fiz sobre a neurose obsessiva. Então, a discussão é interessante porque ela propõe pensar a neurose obsessiva no feminino, quando geralmente ela é associada com o masculino, traz alguns casos, o que é bem interessante, caso dela, mas também casos de autores reconhecidos e que o Lacan dialogou. Então, é uma leitura interessante, mas se você já tem um certo aprofundamento em Lacan. Então, para mim, não foi uma leitura proveitosa porque eu não tinha esse conhecimento. Por fim, eu finalizei a leitura do Tolkien, uma biografia do Michael White. Gente, esse livro depois foi republicado, mais recentemente, acho que essa minha edição é de 2002 ou 2003, acho que é 2002, antes do filme, inclusive, eu acho que o filme já estava para sair, foi algo dessa ordem. O primeiro filme, né, A Sociedade do Anel, isso, 2002. Então, o filme já estava pronto e tudo, algo dessa ordem. E o Michael White escreve essa biografia. Não é uma biografia muito extensa, é uma biografia curta. Inclusive, sinto falta de muita coisa a ser discutida, mas acho que cria um panorama excelente para quem quer conhecer um pouco da vida do Tolkien. Eu estou nesse projeto de ler toda a obra do Tolkien, especialmente os livros da Terra-média, e eu estou complementando isso com algumas biografias e alguns textos críticos. E aí eu já tinha lido uma biografia do Humphrey Carpenter, ou algo assim, que é uma mais oficial, e tem essa daqui. Aí eu estava dizendo que ela foi republicada, tem uma edição bonita que só da Darkside, se eu não estou enganado, que é essa daqui publicada com outro nome e atualizada, né? Acho que é o Senhor da Fantasia, o Mestre da Fantasia, J.R.R. Tolkien. Então, algo dessa ordem também. Mas eu quis ler essa daqui porque eu achei bonita, porque eu tinha, e aí eu queria avançar essa leitura que já estava aqui parada há um tempo. Li rapidamente, assim, a leitura fácil também, uma leitura gostosa, e realmente complementa, assim, dá para você entender um pouco melhor da obra do Tolkien, conhecendo um pouco mais a biografia dele. Então, não é a minha prioridade de indicação, se eu fosse indicar uma biografia dele seria essa outra, mas essa é uma ótima biografia. Se vocês assistirem aquele filme Tolkien, o nome do filme é Tolkien, se eu não me engano ele é de 2019, ela é suficiente para você para você assistir o filme, porque ali vai só até uma parte da vida dele, na verdade exatamente antes da publicação do Hobbit, da escrita do Hobbit inclusive, que é de 1937. Então, super recomendo essa daqui, mas confesso que ela não é muito completa. Falta uma parte considerável aí de alguns acontecimentos que o autor simplesmente não traz, e eu não sei se ele corrige isso nessa versão mais atualizada. Então é isso, essas foram as leituras que eu fiz em agosto de 2025. Volto em setembro para comentar as leituras de setembro, ou em outubro para comentar as leituras de setembro. Enfim, eu volto aí no próximo mês para comentar as leituras. É isso e até mais.